Paz do Senhor, tudo bem? Vou gravar esse vídeo porque eu quero adorar ao nosso Senhor Jesus. Estou descabelada que eu tava de touca, né? Tirei aqui. Mas vou gravar para honrar, né? Nosso Senhor Jesus, a Jesus, nosso Salvador e Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que é nosso intercessor, nosso ajudador, Deus que nos ensina, o próprio Deus em nós, e nosso Senhor Deus, que é nosso Pai. Eu quero iniciar, na verdade, né? Eu já pensei, vou iniciar, porque o Senhor é tão maravilhoso que Ele providenciou um recurso, né? Maravilhoso para mim fazer os vídeos, tanto em questão de memória, como imagem, tudo, né? E é uma coisa que, de certa forma, eu nem queria fazer. Assim, nem sinto... eu sinto vontade de gravar os vídeos para falar da palavra de Deus, né? Mas a questão de exposição, tempo, né? Por essas questões eu nem pensaria, né? Em gravá-los. Tanto que eu coloco, né, no meu cronograma ali e muitas vezes eu falho nisso, mas eu tenho certeza que é uma forma que Deus quer usar para alcançar, né, pessoas, para falar conosco. E Deus fala muito comigo também quando eu gravo, tremendamente. Tem muitas vezes que eu sinto muito o Senhor, a presença do Senhor, o Senhor falar comigo, né, através dos vídeos. E uma coisa que eu quero falar, né, que eu creio que o Senhor colocou no meu coração, porque do Senhor vem o querer e o efetuar, é um versículo, né, bíblico. E porque também é uma coisa que Deus despertou em mim, né. O maior sonho que eu tenho na Terra, né, o maior sonho que eu tenho depois, né, de ter a salvação, né? O Senhor Deus sendo meu Deus, né? Nosso Deus conosco, é viver o propósito de Deus para minha vida. Sempre é o maior sonho há muito, né? Faz anos e eu creio que e eu sei a importância e Deus restaurou isso na minha vida, né? Poder viver o propósito que Ele me criou para viver e não só viver, né? Não só me colocou de novo no caminho do propósito, mas viver o propósito inicial, né? O propósito que Ele me criou para viver. Deus é tão misericordioso e tão poderoso que Ele pode fazer tudo novo e pode nos colocar nesse lugar. Se nós quisermos, Ele faz, né? Eu falo para as pessoas que a saúde do meu pai, ele fumou desde os 14 anos até os mais de 60, acredito, né? Não, mais de 60 não, acho que ele tinha 50 e pouco quando parou de fumar. E Deus restaurou o pulmão dele assim, ele não tem nem tosse, nem pigarro, nada. E ele ficou muito mal, ele quase faleceu algumas vezes por conta de pulmão, teve tuberculose, acredito que 2 vezes. A minha avó testemunha que ele quase faleceu, né? Ele achou muitas vezes que ele não ia acordar. E eu vejo como Deus restaura até o físico, né? Quanto mais o propósito inicial. A gente até pensa assim, né, que é uma coisa muito difícil, né? Para quem entende, né, o que é um propósito, né? Um propósito de vida, aquilo que Deus nos criou para viver, né? Que é diferente do termo missão, né? Temos uma missão na Terra, é uma missão também, né? Mas não é aquela coisa como se fosse algo você é obrigado, sei lá. Eu creio que assim, Deus não obriga ninguém, só que é um privilégio, né? Você viver aquilo que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que criou mais de 8 bilhões de pessoas, te criou para algo específico, né? E justamente para alcançar pessoas para a salvação, para que nós vivamos com Ele para sempre. Isso é muito lindo. E é isso que eu quero falar, né? Uma coisa que eu quero enquanto for sua vontade, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa usar a minha vida. Eu quero que o Senhor use a minha vida para falar isso, para que as pessoas vivam assim como eu, juntamente com o Senhor. Meu Deus, Senhor Espírito Santo, meu Senhor Jesus e meu Senhor Deus e Pai, para sua honra e sua glória, Senhor. Porque é um privilégio, a maior honra da nossa vida, Senhor. E o mais importante, né, como diz um louvor que tem também essa frase, é que o nosso maior prêmio, né, não é ir para o céu, é a presença do Senhor, né, e nós podemos viver isso na terra já, né, e depois mais ainda no céu. E o propósito faz parte disso, né? Você saber por que Deus te criou e viver aquilo, né? E não é aquela coisa, que é impossível de saber. Se Deus quer que você faça, Ele quer te revelar, e rapidamente, né? Basta a gente querer saber. E é legal que são, muitas vezes, várias coisas, né? E as coisas vão convergindo para o mesmo caminho ali, para a mesma coisa, né?
E eu estou vivendo o propósito de Deus, que Deus me criou para viver. E a palavra de Deus diz que tudo coopera para aqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Eu queria ler agora, eu não sei onde está essa palavra agora, se eu sair aqui do vídeo, ele vai parar, né? Não vai ficar completo. Mas a essência do versículo é essa, né? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. E o propósito de Deus, né? O propósito, eu creio, que vive o propósito que Deus o criou para viver, né? Por isso que eu falei que queria ver o versículo. Deixa eu ver se eu acho. Pera só um minutinho. Tem um celular aqui do trabalho, vou ver se encontro enquanto eu vou falando, né? E hoje eu cheguei pela manhã e eu não fiz o devocional em casa porque eu acordei atrasada, eu orei rapidinho. Rapidinho assim, né? Separei um tempinho, mas não foi o devocional que eu faço normalmente, de tentar ali orar um período, ler a palavra, e escutar louvor, cantar um louvor ao Senhor. Foi bem mais rápido por conta do atraso, né? E aí eu orei mais rapidinho e vim pro serviço pensando assim, quando eu chegar eu vou fazer o propósito lá no serviço, né? Que eu tenho esse privilégio, porque quando eu chego, eu deixo os aplicativos de delivery aberto, né? Quem tá vendo o vídeo não sabe, eu trabalho com confeitaria para a honra do Senhor, faz parte do propósito de Deus da minha vida. E eu deixo os aplicativos abertos e vou fazendo algumas outras coisas, né? Fazendo comida, alguma coisa e tal. Só que como eu não fiz, quando eu não consegui fazer o devocional, eu consigo fazer esse tempo aqui, né? Mas claro que eu quero fazer antes de vir pra cá, pra fazer o serviço por completo, né? E aí eu peguei e fui fazer isso e ler a palavra, que eu tô bem atrasada na leitura da palavra, né, anual, né, aquela leitura que a gente tenta ler e procura ler a Bíblia em um ano, né, e fui fazer a leitura da palavra, e só que quando eu cheguei para orar, eu cheguei resolvendo uma coisa no caminho que Deus preparou, voltado para uma parte do propósito, né, que não é agora não com a confeitaria, mas com animais. E quando eu cheguei, eu ia separar um tempo para orar, mas eu oro para iniciar, né, o trabalho, né? E eu fui orar para consagrando o Senhor ali um dia de trabalho, orando ao Senhor, pedindo ajuda do Senhor Jesus. E nisso já fui orar pelo motivo que eu no caminho, voltado para os animais e tal. E fui orar e o Senhor já ali comecei a orar outras coisas e apresentei ao Senhor algumas coisas e orei ao Senhor dizendo assim: Senhor, hoje vence o cartão, a fatura do cartão. Amanhã eu tenho que pagar o CNPJ e dia 23 a conta de luz. E eu não tenho, né, o recurso agora, né? Envia porque o Senhor é nosso Deus provedor. O Senhor pode todas as coisas, né? E antes eu tava contando, sim, sei que Deus é nosso Deus provedor, mas tava contando muito com o meu esforço, né? No sentido assim de que eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta. Eu sei que Deus quer que eu faça, né? Mas é Ele nosso Deus provedor, e Ele vai nos ensinando sobre isso, né? Eu sei que Deus provê alimento quando eu tô com vontade, um monte de coisa, mas às vezes nas contas eu pensava assim, eu tenho que trabalhar pra pagar, né? Como é que Deus vai prover isso? E hoje eu realmente na oração entreguei. Porque eu falei, né, tem um cartão que vence hoje, na data de hoje, dia 19, né? E amanhã é o CNPJ. Dia 23 tem a conta de luz e tinha também aberto, tem a conta que tá para chegar, que é a conta de água, né? Mas eu acho que eu não apresentei a conta de água, apresentei a conta de luz, que é o vencimento bem próximo. Tá tudo juntinho ali as contas, né? E eu não tenho esse valor em caixa da conta de hoje. E aí eu peguei e orei ao Senhor, entreguei ao Senhor e beleza, orei, depois fui fazer a leitura da palavra e aí uma colega chegou assim que eu terminei a leitura, fazer as postagens da confeitaria no Instagram. E ela chegou, a gente foi fazendo outras coisas, fui começar a fazer bolo. E aí o rapaz da Sabesp chegou pra medir a conta de água. E aí ele mediu e eu cheguei, até brinquei com ele, na hora que ele chegou, eu falei assim, ele falou, sabe, leitura da água, uma coisa assim, né? Aí eu peguei e saí assim pra atendê-lo e eu falei assim, olha, tanto presente você pode me dar, você vai me dar logo uma conta, né? Aí ele falou, é a conta. E aí ele me deu, né, e realmente foi um presente de Deus, né? Porque assim, eu usei esse mês tanto quanto os outros meses, né? Ainda mais esses meses que a gente tava fazendo umas coisas de reforma bem simplesinhas, mas usa, de certa forma, mais água, né? E aí eu peguei a conta e fui olhar assim, né? Peguei a conta e falei, deixa eu ver se aquela coisa, né? Que esteja na meta não tenha passado, né? Que se passa R$ 2 eu fico chateada. Eu falo, não, tem que estar na meta, né? E aí eu pego ali, e eu peguei, não vou ficar chateada, em nome de Jesus, né? Mas eu gosto de deixar pra baixo dali da meta. E aí eu peguei a conta, gente, na hora que eu olhei a conta, vou mostrar pra vocês. Espero que dê pra ler que não seja invertido, né? Tá vendo aqui? R$ 0.
A conta tá certinha. Tanto que eu vou mostrar pra vocês aqui é alugado, né? E tem casas em cima, as outras contas veio normais, ó. Os valores. Eu não vou mostrar os nomes, né? Mas como eu recebo as contas, eu preciso saber olhar o relógio de cada um, né? E tem um valor aqui, né? E eu até dei uma olhada nas outras contas. Normalmente não, né, não tem porque olhar os outros valores, mas eu olhei pra ver se tava. Falei, eu sei que é milagre de Deus, mas eu vou afirmar mais ainda o que Deus está fazendo. Todas as contas vieram com valor. E a minha conta veio 00. E tá aqui, ó. Total 00. Vencimento 1/4, né? Então, porque ainda fica no mesmo mês, né? Porque eu tenho que pagar dia 1º ou dia 2, mas é com dinheiro do próprio mês, né? E a conta veio zerada. E aí eu falei, meu, que eu já vi Deus prover, assim, financeiramente muitas coisas, mas zerar uma conta e aqui, ó, tá assim, ó, água, o valor que era pra ser pago, né? Que é a minha meta, né? R$40. R$40,42. É, gente, baixinho, graças a Deus, né? Mas o aluguel já compensa, viu? Pra poder 40 e 42. E aí veio aqui, ó, crédito 40 e 67. Ainda o crédito foi maior ainda do que o valor da conta. E abateu o valor da conta, ainda, né, sobrava alguns centavos. Não sei se dá pra ver aí. Deixa eu ver onde tá aqui. Aqui, ó. Crédito, acho que não dá pra ver não, mas vocês vão acreditar na informação, né? Crédito 40 e 67, tá ao contrário mesmo. E débito 40 e 42, então ficou zerada. Aqui é 00. E eu usei tanto quanto nos meses anteriores. Mesma coisa, gente, mesma coisa. E não teria por que eu ter crédito, né? Vocês viram que as outras contas, tipo, não foi nada de saneamento, de esgoto, de reforma. As outras contas vieram nos valores normais. E a minha veio zerada. E aí eu falei, né, como que Deus é impressionante, né? Porque zerar a conta vem 000 e ele realmente tem falado muito de provisão comigo, né? E tudo coopera mesmo. Deus, ele é maravilhoso. E assim, não tem como explicar, porque eu valorizo muito isso, né? De poder viver de propósito de Deus. Eu não tenho metas se não for dentro disso, né? Se não for isso, né? Dentro do propósito de Deus, porque ele é a minha vida, né? O Senhor, ele é o motivo da minha existência, da minha vida, não só porque ele me criou, mas eu vivo para ele mesmo. Eu amo muito o Senhor e eu sei que eu vacilei e eu passei por muitas coisas, né, difíceis nos últimos anos aí. E Deus cuidou de mim o tempo todo. E depois o período de entender o que estava acontecendo, né? Quando eu fui tirada da água, a pessoa tá afogando ali, é tirado, falando o que aconteceu, onde tá, né? Gospi a água, demorou um pouquinho. Processo aí de 2 anos para o Senhor conseguir tratar meu coração e me colocar no lugar de filha de novo, assim, de eu enxergar de novo quem eu sou, né? Quem eu era, né? Como eu sou amada por Deus. Demorou muito, porque o inimigo, ele tenta distorcer a nossa visão a respeito de Deus. Porque o foco, né, mas está repreendido e quebrado em nome de Jesus, o que o inimigo tenta fazer é nos afastar do Senhor, porque ele nos ama muito, 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 como Deus nos ama. E eu sei que um monte de coisa é difícil a gente entender, né, em relação a um monte de coisa, né, da vida. Mas eu sei que o Senhor sempre cuida da gente, Ele está no controle de tudo, né, e isso mostra mais uma vez, né, quanto Ele cuida e o amor dele, né. Eu orei de manhã, a conta chegou hoje, né, e eu tenho certeza que foi zerado, né, no dia de hoje. Eu quero dar glória a Deus por isso, porque eu amo muito o Senhor. E é um privilégio, né? Não só ter vida física, mas vida no Senhor, salvação, perdão, mas viver com Ele e perdão e viver com Ele para sempre, que é o mais importante de tudo, né? Então quero testemunhar aí, não quero emocionar ninguém com lágrimas não, mas dizer que Deus, Ele realmente nos ama. E se você está distante do Senhor, se sentindo culpado por algo, sentindo que tem algum problema, só entrega na mão do Senhor, porque Ele resolve tudo, de verdade, né? Não é só porque Ele zerou a conta, a gente vê o cuidado do Senhor em tudo. Mas isso aqui é impressionante. Crédito, né? Não tinha nem porquê. Tô pagando as contas todos os meses do mesmo jeito, né? Não usei menos, não deixei relógio fechado, não foi nada do tipo. Nem o valor do esgoto, que é o valor mínimo, que é obrigatório. Toda a conta vem, gente. Quem paga a conta sabe que o esgoto sempre vem. Você pode deixar sua casa fechada, para alugar, e sempre vem o valor do esgoto. E não veio nada. Como Deus é bom. Glória a Deus. Te amo em Cristo Jesus. Fica na paz do Senhor e viva seu propósito com Deus. A gente vai falar muito sobre isso, se Deus quiser, nos vídeos. Então, se quiser, acompanha. A partir de hoje é esse tema aí, porque eu tava para gravar sobre isso. E os outros temas que o Senhor já me deu, a gente vai gravar também, mas esse vai ser o foco. Esse ano aí, o tempo que for a vontade do Senhor, né?
como eu orei no começo aqui, o tempo que o Espírito Santo quiser, né? A gente vai estar falando sobre propósito, porque é o que alegra o nosso coração também, né? Saber que nós temos um motivo todo dia para abrir os olhinhos, Senhor, vamos embora. Hoje o Senhor separou o quê? Né? A instrução de Deus, como que a gente pode romper no dia de hoje para salvar vidas, para que a gente viva todo mundo junto na mesa do Senhor no céu. Né? E o Senhor restaurou isso aqui para mim na terra. Posso viver e servir Ele aqui, ter salvação, perdão. Ele me perdoou de ter falhado em muitas coisas na palavra, que é algo muito sério do Senhor e é algo muito lindo poder ver a palavra de Deus. E Ele perdoa, Ele salva, cura, liberta. Ele fez isso comigo e pode fazer isso com você também. Entrega na mão do Senhor, entrega assim, não é de, entrega na mão de Deus, deixa, não ora, pedindo como eu pedi, Senhor, a conta tem essa, como que manda a provisão, e Ele fez melhor do que eu podia pensar, né? Deus abençoe, glória ao nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus, glória a Ti, Senhor, glória a Ti, Pai, glória a Ti, meu Deus, Senhor Espírito Santo, meu Senhor Jesus, graças a Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém.